Esporte Terê. Esporte Terê FM. Tá na área. Atleta de final de semana, boa tarde. Ex. Nem isso, amigo, nem isso. Ex-atleta de final de semana. Tá difícil, cara. Não tá fácil pra ninguém. Aposentado. Complicado. Você tá bem? Tô bem, irmão. Tudo bem, tranquilo. Bom boa final tarde. de semana? Foi bom? Foi Boa ótimo. tarde pra você. Foi ótimo. Final de semana é sempre bom, né, cara? É, bom mesmo, cara. Tá Batalha a dormindo, semana né? toda pra chegar logo no final de semana. Isso. E no final de semana vai se tu fecha o olho, abre de novo, tá na segunda, É né? mesmo. Segundo seu, pô. Mas Pô, já? tá maluco. Doideira, né? Daí fala, meu amigo. Agora, o Muito final de rápido. semana foi bom aí pra torcida do Flamengo. É, né? rapaz, tá todo mundo animado, né, cara? É, porque é o seguinte, tem gente que fala, pô, o Flamengo podia fazer mais gols com o time que tem. Sabadão não teve essa coisa, teve gol pra Não. caramba. É. O Flamengo começou perdendo. Começou mal, né? Não Começou sei se. mal. Não é nem que começou Também. mal, né? Começou meio que errando, né? Errou feio lá na Pois defesa. é. O que acontece também, assim, jogar com um time quase todo Ah, improvisado, Zeca, né? não é desculpa, não, cara. Não, tudo bem, assim, tem um grande Qualidade time. muito acima, cara. Só que os caras não Desculpa, estão não. jogando direto, né? É, um Mas, time que assim, não joga junto. Também não acho Fato, isso aí é desculpa, fato. não acho desculpa. É um time que não joga junto, né? Foi um time que não jogava junto. O João Vitor, que assumiu lá direito da zaga ali, né, na falta do Ortiz e do Danilo, eu achei que ele vacilou, Sentiu um pouco a principalmente no lance pressão do gol. também, né? É, assim, Garoto, eu 18 acho, anos, né? assim, não é queimando o João Vitor nem nada. Eu queria ver o Iago ali, né, que é o capitão do time, cheio de personalidade, né? Se dá um vacilo desse, acabava a personalidade na hora. Mas eu queria ver. Não foi só culpa dele, óbvio, né? Não, lógico. Mas O acontece, time teve erro. todo começou mal. Sim, o Flamengo até tomou vários sustos, né, no começo do jogo, depois parece que foi entrando no jogo, aí vieram as expulsões, não sei o que você achou das expulsões, não sei se você viu. Ah, correto. Eu acho que assim... 2 cartões amarelos. As faltas eram pra cartão, não sei te dizer se todos os juízes dariam o segundo amarelo pro vermelho, talvez não, mas faltas pra cartões foram. Então, assim... As expulsões foram realmente merecidas. Sim, foi falta pra cartão. Também, né? Sim. Agora, 5-1 Flamengo, quem reclamava aí de poucos chutes no gol ou de pontaria, não tem do que reclamar, né? É óbvio que foi só contra o Sport, né? Decretou também o rebaixamento do Sport, mas isso trouxe... Só faltava concretizar mesmo. Sim. Só isso. Essa vitória, junto com a vitória do Santos em cima do Palmeiras, trouxe a liderança de volta ao Flamengo, 3 pontos à frente do Palmeiras. E agora não tem margem pra erro. Na verdade, até tem uma margenzinha pra erro, né? Caso o Flamengo que enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira empate o jogo, o Palmeiras ainda não passa, né? O Palmeiras ficaria 1 ponto atrás do Flamengo. Então, assim, eu acho que a margem de erro é essa. O Flamengo, um jogo dificílimo contra o Fluminense, óbvio que tem que ganhar, mas não pode perder de forma nenhuma. Porque perder a liderança agora é fatal, né, Zeca? Agora... O Palmeiras joga com vitória. Exatamente, assim, o Palmeiras vai ganhar, né? Não dá pra dizer, não dá Agora, pra confirmar. O Palmeiras tinha vantagem no número de vitórias, isso acabou, porque o Flamengo Sim, tem 21 empatou. vitórias, o Palmeiras também. Sim. Então é uma mas vantagem assim, na pro teoria, Flamengo, né? na teoria... Mas aí se for pro saldo de ninguém- gols... mas se eu saldo não de me gols, o Flamengo engano, tem 18 gols à então. frente. Mas assim, não é isso. O que eu tô querendo dizer é assim, o Flamengo não vai perder 3 jogos seguidos e o Palmeiras não vai empatar 3, porque Não, seria o lógico. que levaria lá a igualdade aí de números, né, que o saldo de gols, né. Mas então, voltando. Mas tem muito campeonato ainda. Tem, com não, certeza. são 5 jogos. Aí é tudo em Nessa aberto. próxima rodada é a única que os dois times não jogam no mesmo horário. Dali pra frente, todos os jogos são no mesmo horário. E, assim, o Flamengo tem a favor dele, né? O fato de vai jogar contra o Fluminense, depois o Bragantino, depois o Atlético Mineiro. O jogo do Atlético Mineiro é fora, mas o Atlético Mineiro vai vir logo após. Pode ser que até que eles mudem esse jogo aí de data, porque vai ser logo após a final da Sul-Americana do Atlético Mineiro. Eu acho que não muda, não. Não sei, cara, é muito próximo. O Atlético, se não me engano, a final do Atlético Mineiro é no dia 22 sábado agora. e o jogo contra o Flamengo é no dia 25. 25, exatamente. Então, assim, pode ser que peçam alguma coisa, né? Mas, então, você imagina, um cenário perfeito. Atlético Mineiro campeão, ressaca de título, Não, tá o diferente. Flamengo vai lá e carimba a faixa. Jogo duríssimo, né, pro Flamengo, óbvio, se o Atlético vier não sendo campeão, vai ser Agora, muito duro. Mesmo assim, Felipe, o que acontece? O Atlético hoje tem 10º, Sim. com 44 pontos. Lógico, não pode dar mole, mas Não. assim, risco... Não, é o que Será acontece. que Tem de que ganhar. rebaixamento? É um bom time.
O Atlético é um bom Então, time. depois da final, eu acho que depois da final do Sul-Americano, mesmo ganhando, perdendo, acho que o Atlético já... Entrega. Entre outro ritmo. Entrega o campeonato. Não, Entra mas de férias. assim, mas não quer saber Ritmo mais. de férias. Então, Acho que esse sim. jogo do Fluminense é muito importante. Falando de Fluminense agora. Sim, exatamente. Essa derrota do Próximo Atlético. desafio. O Atlético jogou ontem, né, contra o Bragantino, acabou perdendo por 2-0 aí. Foi um jogo adiantado da 37ª rodada, né? Essa vitória do Bragantino em cima do Atlético ajudou o Fluminense. Por quê? Agora, pro Fluminense se garantir pelo menos na pré-Libertadores, a gente sabe, o Fluminense tá na Copa do Brasil, precisa passar do Vasco pra ir à final, mas, né, tá disputando aí, pode ser campeão, óbvio. Mas pro Fluminense garantir pelo menos uma pré-Libertadores, o Fluminense precisaria de 2 vitórias, né? Uma delas, obrigatoriamente, tem que ser no dia 27 contra o São Paulo. Sim. Né? Isso Vencendo aí. o São Paulo e vencendo mais um jogo, que a gente espera que seja contra o Palmeiras, né? A torcida do Flamengo tá esperando isso, Sem né? dúvidas. Vencendo 2 jogos, o Fluminense estaria garantido pelo menos na pré-Libertadores. Óbvio que o Fluminense vai brigar pra tentar uma vaga direta, né? Tá muito próximo. Não tá longe, assim, do quinto colocado, né? Que é a primeira vaga direta. Tá em sétimo com 51. Sim, Bahia sim. em quinto tá com 53, Sim. então... Pode Daí ter pertinho. ainda, pode virar G8 ainda, né, Zeca? Ainda, né, pós-final de campeonato, que as finais da Copa do Brasil vão ser depois que acabar o Brasileiro, pode ser que alguém que não coisa, ia pra né? Libertadores vá, né? Pode ser Então, o cara pela quietinho, opa! Cruzeiro, Fluminense campeão, né? Pode ser que alguém que não tava na Exato. disputa vá pra Libertadores. Então, assim... Cara de férias pode comemorar. Fato é que o Fluminense vai dar vida nesse jogo contra o Flamengo, né? Sem dúvidas, porque para poder brigar pela vaga direta e chegar mais leve na Copa do Brasil, nas semifinais da Copa do Brasil, já estando classificado, por mais que, né, a obrigação te traz um peso maior, né? A obrigação de vencer, óbvio que todo mundo quer ser campeão. Lógico. Mas eu tenho que ganhar pra mas Libertadores, com né? menos pressão, né? Pelo menos Sim, já muito tá menos. na Igual o Vasco. O Libertadores. Vasco já muito provavelmente vai chegar lá com essa pressão. A gente tem que vencer de qualquer jeito, porque pra gente poder conseguir, não só pelo título, pela vaga direta na Libertadores, que, né, faz tempo que o Vasco não joga. Pois é. Falando em Vasco, o Vasco, assim, veio de 3 derrotas, Sim. tava bem, mas realmente não tá legal Sim, agora. sim. Mas... deu uma caída, né? Mas calma, gente. Torcedor do Vasco tem um ponto positivo. Sim. Depois sempre dessa pausa aí pra data FIFA, o Vasco voltou aí com força total, né? É o que o torcedor espera agora. Sim. O Isso Vasco... tem que acontecer também, né? Por quê? Porque o que acontece, né? Depois de todas as pausas pra data FIFA, né, nesse ano, ao longo desse ano, o Vasco tem um dado, né? Um número animador. O Vasco teve 4 jogos pós-data FIFA e o Vasco não perdeu nenhum desses jogos, né? Todas as paradas para os jogos das seleções em 2025, no jogo de volta, o Vasco não perdeu. Você, inclusive, Jogo na volta. teve o jogo contra o Botafogo Sim, pela Copa do Brasil. sim. Empatou o jogo, venceu os Exatamente. pênaltis. Então, assim, esse mata-mata também é importante, né? Voltou É, na pressão e o Vasco correspondeu. Voltou bem esse... O Vasco tá Com precisando... mais tempo é mais tranquilo, Sim, né? o Vasco tá precisando reencontrar as vitórias até pra tentar ainda. Matematicamente é possível o Vasco entrar, nem que seja no G7, né? Então, Poxa, não dá mas agora pra... uma pena, né? Assim, ter tido essas 3 derrotas que tava Sim, embalado. tava embalado. mesmo. Sem dúvida estaria lá em cima na briga com o Fluminense e o Botafogo aí. Exatamente. Mais 9 pontinhos, imagina que fosse 6, né? Sim. Uma das derrotas aí foi pro Botafogo, né? E o Sim. pior disso tudo foram 3 jogos e 9 gols, foi isso? Foram 9 gols, né? Perdeu de 3 pro Botafogo, perdeu de 3 pro Juventude. Juventude, Exatamente. e o último- O outro jogo eu não lembro, é que eu vou conferir Foi o aqui. último agora. Eu acho que foi 3 de novo. O Vasco, olha só, perdeu pro São Paulo. Você tá falando desses últimos 3 jogos, Isso, né? isso. Por último 2-0. 2-0. Foram 9 não, foram 8 gols em Aí 3 depois jogos. teve Botafogo, aí o último foi tipo contra assim, o Juventude. o que acontece? O Vasco tava num momento que a zaga tava em estado de graça, né? Não tava exatamente. tomando gol, né? Tava naquela fase. Que O coisa. Juventude abriu a porteira, irmão. Tá todo mundo passando. Então o Vasco tá na hora de fechar de contra novo. o Juventude foi agora há pouco, se eu não me engano. Foi né? o Juventude, Botafogo e São Paulo. Foram esses Deixa eu 3 ver. jogos. Então, o Juventude foi agora. Esse Invertido, né? último. São Paulo, Botafogo, Juventude. Invertido, perdão. Isso aí. É isso mesmo. Mas aí começou com o São Paulo. É, Mas assim, São perder Paulo pro- abriu a porteira. Perder pro é. Juventude também. Poxa, Não pode, de forma alguma. Não dá, né? Não dá, não a dá. gente vê isso durante em todo o São campeonato. Januário. Não é só o Vasco, né, velho? A gente Pois viu é. isso durante todo o campeonato Flamengo aí, que deu mole pro Fortaleza, né? Foi fora de casa, mas não tem desculpa. Mas realmente Você não pode perder time não que pode. quer chegar em algum lugar no campeonato, não pode perder pra time que tá na parte de baixo da tabela. Custa muito caro, né? Não Pelo dá. menos podia
ter tido essa vitória contra o Juventude. Exatamente. Em casa, né? Eram mais 3 pontinhos. O Vasco estaria com 45. Ia passar o Atlético Mineiro. Tava livre do rebaixamento, pelo menos, né? 45 é o número de corte esse ano de novo. Fala, né? Todo ano é 45, será que esse ano é de novo? Ah, rapaz, as coisas estão mudando, né? Bom, e o Cuiabano, cara, tá aí, na teoria, vivendo suas últimas semanas como jogador do Botafogo. A volta dos que não foram. Exatamente. Pode ser que ele não vá de novo, né? O Cuiabano, ele é jogador do Nottingham Forest, né? Ele era do Botafogo, o Nottingham Forest comprou e emprestou de volta ao Botafogo até dezembro desse ano, né? Até o fim de dezembro desse ano. Que curioso e isso. será que ele vai embora? A gente não sabe. Pode ser que o Nottingham renove o empréstimo dele por pelo menos mais 6 meses, né? Que é quando zera lá a temporada. Não sei, não tem essa notícia ainda, mas óbvio que claro que pode, pô. Óbvio que o Botafogo gostaria de ter o Cuiabano por mais um tempo e vai ter mais tempo também pra poder contratar um outro lateral direito, né? Barra ponta, né? Isso aí, o Cuiabano joga em duas. É polivalente, o garoto. É sinistro mesmo. Sim. E como a gente fala sempre, né? Não interessa ir pros times da Europa fazer uma contratação agora, final de ano. O negócio é quando começa a meio de ano é ajuste, né? Assim, não é que é contratação, é jogador do Nottingham. Mas emprestou, jogador do Nottingham, se tiver ali um defeito ali na lateral esquerda, na ponta esquerda do Nottingham, pode ser que o Cuiabano seja chamado, né? Mas a questão dele é que ele não chegou nem a Não chegou nem a jogar, assim... Nem foi. Ele é do Nottingham, pode ser que seja renovado o empréstimo ou não, tudo vai depender aí da cabeça dos ingleses sim, lá, né? Mas pode ser que não, né? Fato é que o Botafogo amanhã, às 8h30 da noite, joga com vitória no Newton Santos aqui. Tudo bem, 8h30 da noite, Botafogo em campo amanhã. Bom, e amanhã também tem seleção brasileira que venceu, né? Sábado, sim, o Senegal por 2-0. Jogou bem, cara. A seleção jogou bem, cara. Sim, a seleção jogou bem. O jogo de amanhã é contra a Tunísia, lá em Lille, na França, às 6h30, não, às 4h30 da tarde. Horário de Brasília, 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, exatamente. Ancelotti gostou do que viu, né, no jogo contra o Senegal. E para tentar dar um pouco mais de entrosamento, né, diferente do que ele fez nos outros amistosos contra a Coreia e Japão, que no Japão ele mudou tudo e tomou uma porrada. Agora ele vai parar com isso. Ele já avisou que vai manter pelo menos o sistema, né, o 4-2-4, né. Agora, só tem uma mudança que, né... Não foi, não teve jeito, ele foi né. obrigado a fazer, Sim, né? o Gabriel Magalhães sentiu a coxa, fez exames, mostrou uma lesão muscular na coxa direita dele, tá fora, foi inclusive cortado já ontem da seleção brasileira. Você esperava que entrasse diretamente um zagueiro, mantido o Militão na direita, mas não. Ele vai botar o Wesley como ele fez no jogo, né? Vai botar o Wesley, desloca o Militão pra zaga. E, assim, ele falou que não quer fazer grandes mudanças. Durante a semana ele demonstrou, durante a semana não, né? Durante o final de semana ele comentou que poderia usar o Vitor Roque, né? Acredito que chance o Vitor Roque vai ganhar. O Palmeiras não vai gostar muito disso. Por quê? O Palmeiras joga Exatamente, o Palmeiras joga na quarta-feira, 7h30 da noite. O Flamengo joga mais tarde. Então, nesse ponto, o Flamengo ganha um pouco mais de tempo pra chegada dos jogadores, né? Um pouco mais de descanso. São horas de diferença. O Flamengo joga 9 ou 9h30, se não me engano. E o Palmeiras joga às 7h30 contra o Vitória, tudo bem, mas muito provável que o Vitor Roque chegue muito em cima da hora. Embora a Leila tenha o voo lá, o avião fretado, o Vitor Roque deve... O avião dela, né? Na verdade, o Vitor Roque vai chegar, sei lá, o jogo é à tarde, eu não me lembro o horário lá, na França. Mas ele vai chegar noite no Brasil, madrugada. Exatamente, o desgaste é grande. Sim, se talvez ele jogar muito nessa partida... Sim, talvez o Palmeiras faça tempo, né? o que fez com o Flaco Lopes, né? Contra o Santos. Segurou e botou o jogador durante o segundo tempo. O Vitor Roque tem sido muito importante no sistema, né? Mas é isso. A seleção brasileira ainda pode ter alguma outra mudança, né? Vai definir mesmo os titulares no treinamento de hoje à tarde. Se vazar, a gente fala amanhã direitinho. Uma provável escalação a gente vai ter aqui, que já falou que a base vai ser mantida. Exato, não vai mudar ele muito. Falou que gosta muito da intensidade do ataque dele nessa formação do 4-2-4. Os jogadores têm se comportado muito bem, ele tá gostando, né? E é isso. E tá legal, o Brasil tá correspondendo bem, né? Sim. Ele foi perguntado na coletiva sobre o Neymar, né? Que ninguém deixou. Acho que toda coletiva ele fala do Neymar. Ele falou que são 6 meses daqui até a Copa do Mundo, né? Mais ou menos. Que ele quer minimizar erro, ele não quer ter erro na listagem. Óbvio que o Neymar tem chance de ir pra Copa, vai depender dele. Exato. Isso ele não falou, mas vai depender dele, óbvio que vai depender dele. Deu a entender, né? Sim. Mas assim, tem que jogar bola, né? Sim. O Fato é já que... deixou claro isso pra todo mundo, né? Eu acho que ele já tem ali os, sei lá, 20 jogadores na cabeça de que ele vai levar. Igual, o Militão, na minha percepção, depois desse último jogo, acredito que vai de lateral / zagueiro. Pode ser que o Militão
faça lateral por um tempo, né, durante a Copa e tal, até pra proteger, e vai depender de como vai estar o Magalhães, Marquinhos, né, se não lesionarem até lá. Até porque eu acho que o Fabrício Bruno ele leva mais pelo fato do cara... porque ele falhou na última, né? Não por nada em específico, não. Mas, sei lá, eu acho que, na minha opinião, o Fabrício Bruno vai mais pra não queimar o cara. Até porque já não Copa, entrou. Apesar de que entrou no último jogo, né? Não entrou quando você lembra? Não lembro, sinceramente eu não lembro. Entrou, assim. Não vi se ele entrou. Acho que ele entrou no lugar do... Mas assim, foi legal, né? Porque o que acontece? Depois. Se ele não chamasse, eu até falei isso antes, né? Chama o cara, pô. Ia ficar marcado como... Pois é. Eu acho que agora, a partir de agora, ele não chama mais, né? Pronto, já chamei. Cara, não foi por causa daquele erro, pronto, agora tô pensando na Copa mesmo. Mas foi legal, Ancelotti ter feito isso. Chamou o Fabrício Bruno pra, pronto, apagar isso, esquecer e pronto. Vida que segue, né? Entrou assim, no lugar do Alexandre. Lá no final do segundo tempo, já aos 90. Eu acho que amanhã ele não entra, não. Pronto, já entrou, tá falado. Meu camarada, então, aquele abraço, até amanhã. Valeu, Zequinho, um abraço, tamo junto. Esporte Terê FM.